Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil, e hoje eu vou falar sobre os parques da Disney Orlando. Quais são os principais parques? Quais são os 4 parques temáticos? Tem 2 parques aquáticos que todo mundo acaba esquecendo deles. A área da Disney Springs é um parque, não é um parque? Como funciona cada parque? Quais são as principais atrações? Quais são as dicas essenciais para os parques? Como reservar? Onde comprar mais baratos os ingressos? Enfim, tudo o que você precisa saber sobre os incríveis parques aqui da Disney Orlando. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, a Disney World, como é chamada a Disney aqui de Orlando, a Disney World possui, na verdade, 4 parques principais temáticos, tá, gente? Que esses são os mais visitados, e tem 2 aquáticos também, que são muito menos visitados pelos turistas, mas são parques temáticos também que fazem parte do Complexo Orlando. O Complexo da Disney, gente, é muito maior do que somente os parques, tá? Eles têm várias outras atrações, tem mais de 20 hotéis, tem a Disney Springs, que é uma área incrível, cheio de restaurante, lojas, mas a gente vai resumir nesse vídeo aqui os parques que são as principais atrações da Disney em Orlando. Então, falando dos 4 parques temáticos principais da Disney, o primeiro, disparado, gente, é o parque mais visitado de Orlando, é o Magic Kingdom. É aquele parque que tem o incrível Castelo da Cinderela, é o parque que a gente jamais visitou, acho que no mundo, a gente já foi muitas vezes lá, a gente ama aquele lugar, é um parque muito legal. Para quem vai vir para Orlando conhecer pela primeira vez, é o parque principal. Só quero ir em um parque, vai no Magic Kingdom. Ele é o parque que tem a magia Disney, tem as paradas musicais, os desfiles que ficam os personagens passando pelo parque, todas as princesas, tem encontro com o Mickey, tem várias atrações legais e o incrível show de fogos no final do dia, gente, a coisa mais linda do mundo, você não pode deixar de visitar. Então esse é o parque principal, ele tem o castelo no meio, você entra no parque, você já vê o castelo, e ele tem outras áreas temáticas ao redor. O castelo é o centro do parque, essas áreas são diferentes entre si, criam uma magia bem diferente uma da outra. A mais procurada de todas, gente, é a Fantasyland, que fica logo atrás do castelo. Tem o restaurante da Bela Fera, que na minha opinião é o restaurante mais bonito da Disney, precisa de reserva, olha a dica, mas dá para reservar, é um lugar incrível. Tem a Montanha-Russa dos 7 Anões, é o brinquedo mais disputado do parque. Tem o brinquedo da Ariel, que é muito legal para crianças. O It's Small World é um brinquedo clássico, tem o do Peter Pan, tem o do Ursinho Puff, tem a área que tem o brinquedo do Pirata dos Caribes, tem a área que tem o brinquedo do Dumbo, a Montanha-Russa do Pateta, o brinquedo das xícaras, da Alice. Gente, tem muita coisa legal nesse parque. Esse é um overview para você conseguir ter uma noção das atrações que fazem parte do Magic Kingdom, mas ele é disparado o mais visitado, o maior, e você vai precisar de mais de um dia para conhecer todas as atrações. Em um dia bem organizado você consegue conhecer a maioria delas. Outro parque desses 4 temáticos é o Epcot. O Epcot é um parque muito bacana, gente. Ele é caracterizado por essa bola gigante que você tá vendo aí na tela. Você vê ela de longe, é uma bola linda. Eles estão com uma iluminação especial, então à noite é uma atração imperdível. Você vê essa bola, a coisa mais linda do mundo. O show de fogos agora à noite tá muito bacana também. Eles melhoraram muito, então é uma outra atração. E esse parque, ele tem várias atrações futurísticas. Ele é dividido em 2 partes. Tem essa parte que é de atrações, tem lançamento de foguete para o espaço, tem o Test Track, que é um brinquedo de carrinho bem rápido, tem o brinquedo do Nemo, que é bem para criança, o Soarin, que é um brinquedo de paraquedas, simula você passando por todos os países do mundo, é uma coisa espetacular. Agora tem o do Guardiões da Galáxia, que tá virando a atração número 1 da Disney, então fica ligado que é uma atração imperdível. E aí tem a Future World, que é a segunda parte do parque, que é uma volta assim num lago gigante, que recria 11 áreas temáticas de países do mundo todo. Tem o Canadá, tem os Estados Unidos, tem a Itália, China, Alemanha. Gente, todos esses países você vai andando, você gasta umas 2-3 horas se você for explorar o país inteiro. Cada um deles tem restaurante temático com a culinária típica do lugar, barzinho, drink especial para comer e para beber. É o melhor parque da Disney, tá? Para bebidas alcoólicas é o que tem a maior opção de longe. Quem quer tá indo com adultos, amigos, gente,
foca no Epcot e ele tem todas essas áreas, então é um parque muito bacana, eu gosto muito de conhecer, principalmente quando tá em adultos. Não que criança não vai curtir, tá, gente? Pelo contrário, tem a atraçãozinha do Frozen na Noruega, é a preferida da Clarinha, agora tem a da Ratatouille também, o ratinho lá de Paris, fica na França, na área da França do parque, então é um parque com muita atração e muita coisa legal para fazer também. Ai, gente, rapidinho, qualquer dúvida de viagem que vocês tenham, pode mandar que eu respondo mesmo, tá? Tá demorando um pouco porque acumulou muita mensagem, mas eu gosto, demora uns dias, mas eu respondo de verdade. É até mais rápido e fácil, me adiciona lá no Insta, no @pailorenzi, manda um direct que eu ajudo mesmo. E aí aproveita para seguir a gente tá sempre viajando pelos mundos, mostrando as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E também nosso canal novo, quem puder se inscrever, dá uma força lá, o Família Lorenzi. A gente mostra a nossa vida aqui em Orlando, nos Estados Unidos, a gente tá aqui já faz quase 2 anos, a gente mostra os vídeos indo no parque, comendo aqui em casa, pedindo comida, compras, outlet, shopping, viagem, tudo, segue lá que vocês vão gostar. E o parque que foi reformulado completamente, gente, que tá sensacional, é o Hollywood Studios. Ele era um dos que deixava um pouquinho a desejar da Disney, mas a Disney reformulou faz uns anos e agora ele tá com a área temática do Star Wars, que virou a sensação da Disney nos últimos anos. Tem todos os brinquedos, tem o voo na Millennium Falcon, na nave, que é sensacional, tem o novo brinquedo Resistance, que é um dos mais procurados e mais difíceis de conseguir, então você tem que ir cedinho, tem que planejar o dia, porque essa área do Star Wars, gente, tá uma coisa de louco. Tem a área do Toy Story, que é muito bacana, tem um brinquedinho de atirar do do Buzz, tem a montanha-russa do Slink, que é muito legal, é meio radicalzinha, é uma delícia, vale a pena ir para tirar foto, essa área é incrível. Tem também vários musicais, tem o musical da Bela e a Fera, tem o da Ariel. Esses musicais, gente, é legal por causa de criança pequena, quem tem criança pequena, esse parque é muito bacana por causa desses musicaizinhos, tem bastante atração legal. Tem também o do Frozen, que é muito legal, o musical do Frozen lá no Hollywood Studios, e tem também o icônico Hollywood Tower, que é um hotel do terror, que é um elevador que despenca, é bem bacana, é legal de conhecer, e a montanha-russa do Aerosmith. Essas são as principais atrações que acabam fechando aí o Hollywood Studios, que é um parque bem bacana, mas ele é menor, de área, acho que é o que você menos anda da Disney, mas tem bastante atração e bastante coisa. E por último, mas não por ser pior, tá, gente? Pelo amor de Deus, só tô fazendo numa ordem meio aleatória aqui, o Animal Kingdom. O Animal Kingdom é o parque temático de safari da Disney. Tudo lá é tema de animal. O parque é lindo, é tudo com planta, natureza, tem os animais de verdade. Uma das atrações é o safari, é uma das atrações mais concorridas. Você anda lá por um lugar lindo que tem os animais expostos, eles vivem lá, eles têm um centro de tratamento, recuperação de animal, um monte de coisa que envolve a vida selvagem. Tem um restaurante muito bacana que eu gosto de recomendar, que é o Rainforest. A gente sempre almoça por lá, faz a reserva, precisa de reserva, mas é um restaurante muito legal, temático. O centro do parque tem a Árvore da Vida, do filme do Rei Leão, muito grande. Ela tem um show de projeção à noite, é o lugar mais lindo do parque para tirar foto. Tem o showzinho do Rei Leão também, que é uma atração muito bacana, o musical do Rei Leão, ela tá lá há anos, é um dos principais brinquedos. A montanha-russa do Everest, que é muito legal, eu adoro, um dos brinquedos mais radicais da Disney, é bem bacana. Tem outras atrações como dinossauros, que é uma área lá só de dinossauro, tem um brinquedo do dinossauro para criança pequena, grande, é um parque bem bacana. E a área que revitalizou aí o parque, que deu um up no parque, é a área do Avatar, a área de Pandora, que recria o mundo do Avatar. É uma área linda, gente, para você visitar de dia e à noite. Iluminada é a coisa mais linda também, você tem que ir lá de noite. E tem os dois brinquedos, um é o River, que é o do laguinho que você anda na floresta encantada do Avatar, é bem tranquilinho, é bem bonito. E tem o voo do Avatar, gente. Esse é um dos principais brinquedos da Disney, é o que mais tem fila, então tem que ir cedo nele, ou tem que ir em alguma hora do dia, perder um pouquinho com a fila, mas vale a pena. É um brinquedo incrível, é um dos simuladores mais bem avaliados do mundo. E, gente, essas são as principais atrações, eu tentei dar uma resumida, mas cada parque é muito grande. Não dá mais para fazer 2 parques em um dia, que nem as pessoas faziam antes. Os parques cresceram muito. Dá, mas você vai conhecer metade do parque, metade das atrações, então
Foca um dia em cada parque porque vale muito a pena, eles são incríveis. E existem 2 parques aquáticos também da Disney, o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, são 2 parques bem legais. O Blizzard Beach recria um cenário de gelo, é lógico que não é gelado nem nada, é só o visual, mas parece que você tá num país de gelo, mas a água é quente, é tudo aquecido, é o calor da Flórida, gente, aqui não tem como ser frio. E o Typhoon Lagoon, que usa como tema o barco, um clima meio de pirata, que é bem legal também, tem muita atração. São 2 parques bem legais. Os turistas raramente frequentam, tá, gente? É mais americano, que viaja muito, tá sempre por aqui, mas quem vem pra curtir os parques 1 ou 2 vezes, dificilmente pega os aquáticos, tá? São boas opções, eu gosto. Se você quer ir num parque aquático, vale a pena, mas a maioria foca nos 4 da Disney e depois junta com os 2 da Universal também, que é muito legal, gente. Depois a gente vai falar deles também no outro vídeo, mas esses são os principais parques e os mais visitados. E, gente, dicas importantíssimas para quem quer conhecer ou planeja conhecer os parques da Disney, tá? Tem várias dicas importantes. Tem o uso do aplicativo que você tem que instalar e usar no seu celular, que você consegue fazer tudo e planejar tudo por lá. O Disney Genie, que é o novo fura-fila da Disney. Você consegue programar as horas que você vai nas atrações, não pegar fila, você entra numa fila que você praticamente fura ela. Antigamente era o Fast Pass, é um sisteminha que se atualizou. Então você agora precisa fazer a reserva dos parques. Tem vários detalhezinhos. Se você quiser ver com mais detalhe essas informações, digita aí todas as dicas da Disney Gabriel. Vai aparecer um vídeo que eu fiz faz 2 meses com todas essas dicas atualizadas. É bastante coisa, então assiste, vê, porque vai ajudar muito na sua viagem. Mas a dica principal de todas, gente, é a dos ingressos, tá? Os ingressos não são baratos. Um ingresso Disney, só para vocês terem uma noção, custa por dia uns 160, 170 dólares por pessoa. Convertendo para a moeda do seu país, fazendo todas as contas, imposto, é um valor alto. Então a gente dá 2 dicas importantíssimas, tá, gente? A gente sempre recomendou comprar antes no seu país, que é muito mais barato do que você vir comprar na hora na bilheteria ou no site da Disney. Então compra com antecedência, você já vai economizar bastante. Tem um site muito bom que a gente usa, a gente sempre comprou lá, que é um site brasileiro, uma empresa muito boa, gente, bem conceituada, ela é aqui de Orlando, ela é gigantesca, ela tem uma história muito boa aí com todo mundo, com todos os clientes, por isso que a gente gosta de recomendar muito. Eles têm um preço muito bom, mais barato do que se você for no site oficial da Disney, você não paga o IOF de 6 e pouquinho por cento, porque vai estar tudo em reais na moeda do seu país, você pode parcelar, você não vai pagar as taxas e impostos de compra internacional. Gente, no final sai muito mais. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz essas contas, por ingresso sai R$160 mais barato do que o ingresso da Disney. Multiplica pela quantidade de dias e pela quantidade de pessoas que você está viajando. É uma economia muito grande. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado dessa empresa que é muito bacana. É onde tem os ingressos realmente mais barato. Dá uma olhadinha, pesquisa, compara com o site oficial, você vai ver que é bem mais barato mesmo. E ainda tem um cupom de desconto, gente, que a gente conseguiu negociar com eles para todas as pessoas que seguem e acompanham a gente. Então eu vou deixar aqui embaixo também o cupom. Você pondo no final lá da sua compra, você ainda ganha um desconto em cima desse valor. No final, a economia é muito grande mesmo, gente. Compara. E eles vendem todos os ingressos de todos os parques. Tem do Universal, do SeaWorld, do Icon Park, de todas as atrações de Orlando. Então dá uma olhadinha que vocês vão ver que a economia é grande. E agora, a gente sempre dava essa dica da antecedência, mas agora a gente virou imprescindível você comprar antes, porque a Disney criou o Park Pass. É um sistema depois da pandemia, eles criaram essa regra, você precisa reservar o parque. Então se você compra o ingresso para o dia 20 de novembro no Magic Kingdom, não garante nada, tá? Você tem que entrar no aplicativo, linkar seu ingresso e fazer a reserva do parque. Se você não faz essa reserva, o dia, o parque certinho no aplicativo, não vale nada, você vai ser barrado na porta. Tá sendo um problema, muita gente está sofrendo isso, por isso que a gente avisa sempre com antecedência para você comprar o ingresso o quanto antes, já faz a reserva o quanto antes, porque os parques estão se esgotando, principalmente o Magic Kingdom e o Hollywood Studios, que estão sendo os mais procurados do momento. E aqui embaixo, gente, além do link dessa empresa dos ingressos, eu vou deixar também o comparador de aluguel de carros. É um site que compara aluguel de carro em todas as locadoras, acha os melhores preços disparado. O comparador de seguro viagem, acha seguros baratíssimos. A gente já achou, o último foi R$11 por dia, um seguro muito bom de uma boa seguradora. Funciona da mesma forma, ele compara em todas e acha os melhores preços disparado. O chip para você usar seu celular na viagem, os ingressos, onde comprar o câmbio, onde se hospedar, quais são os hotéis que a gente já ficou. Eu classifiquei aqui embaixo por
nível mais barato, o intermediário, o mais carinho, tudo com a descrição. Usa esses links aqui embaixo que você vai conseguir planejar a sua viagem da forma mais barata possível e com lugares e sites que a gente já confia e já usa há um bom tempo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de ver os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar aqui em destaque o de como viajar muito barato a Orlando. É um vídeo incrível que a gente ensina a fazer todo o planejamento, montar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. Eu vou deixar ele aqui em cima, junto com a playlist que tem todos os outros vídeos para você assistir. Muito obrigado, galera, e uma boa viagem!